Olá, quinto ano, muito bom dia a todos. Como vocês estão? Acho que estão bem. Brincadeiras à parte, vamos então ao que nos interessa, né? A nossa aula do dia. Lembro-me que na última aula nós havíamos estudado, ou melhor, pincelado um pouquinho sobre distribuição das populações rurais e urbanas, não é isso? E nós vimos, por meio de um gráfico, a grande concentração de uma população que está mais localizada na área urbana, não é? Assim vocês entenderam, não foi? Pois então, é um fato verídico, lógico. E dentro desse fato verídico, na página 5, há uma explicação também um pouco por cima, porque quanto mais a gente vai adentrando as páginas, a gente vai entendendo melhor. Por enquanto, eu só vou ficar aqui com a página 5 para que vocês possam entender e aí a gente dá procedimento às demais. O que precisamos compreender, certo? Bom, o que precisamos entender sobre isso? Um dos pontos importantes é que desde o início da colonização até o desenvolvimento, a grande parte da população brasileira morava no campo, certo? Isso era uma realidade. Moravam no campo, era um grande número de pessoas que moravam no campo. E devido a grandes transformações econômicas, tá? As grandes transformações econômicas, essas pessoas, esses indivíduos resolveram então tentar se estabilizar na vida financeira, na vida familiar, enfim, na cidade, deixando os trabalhos rurais pelas atividades que haviam nas cidades. Digamos assim, essa busca por essa troca na realidade do rural para o urbano, como nós sabemos, tem muito a ver, em especial, com a questão de garantir uma qualidade de vida melhor, né? Era o que se esperava. Moradia, educação, alimentação, roupas, saneamento básico. A ideia de todos aqueles que saíam da zona rural para ir para a cidade eram por estes motivos. E entre eles, pela questão do emprego, porque na zona rural os empregos eram mais difíceis de se encontrar. Muitas pessoas passavam por inúmeras necessidades, inúmeras dificuldades. Então, o desenvolvimento no Brasil, gerando atividades econômicas na zona urbana, faz com que esses moradores, esses indivíduos que antes moravam nas zonas rurais, passem agora a morar na zona urbana, ok? Deixando o campo para viver agora na cidade. Isso foi vamos dizer assim, foi uma degradação, não, foi uma gradação. Gradação por quê? Porque aqui nós temos uma tabela, tá? População rural e urbana no Brasil entre anos de 1940 a 2015. Então, aqui nós encontramos essa tabela que eu recomendo que vocês observem pelo livro de vocês, porque a visualização não é muito das melhores, né? Como vocês aí podem ver. E cada uma dessas tabelas está nos mostrando exatamente o processo da saída das pessoas que moravam na zona rural para a zona urbana, nos decorrentes anos, entre 1940 e 2015. Por exemplo, nós temos aqui na primeira tabela, no ano de 1940. Veja só, observem aí, por favor. Zona rural. Na zona rural, a capacidade, o número de habitantes era de 69%. Já na zona urbana, 31%. Quando nós vamos para 1960,
não fazem muitos anos, né? São apenas décadas, entre 3 a 4 décadas a diferença, nós já temos um número bastante considerável. Está quase que pareado. Nós temos no ano de 1960, na área rural, 55 e na área urbana, 45. Já nos anos de 1980, há um declínio total. 32% zona rural e 68% na urbana. Em 2000, 19% e 45% na urbana. E 2015, quase que todos os habitantes estão inseridos dentro da área urbana. Apenas 15% estão na área rural e 85% na área urbana. Mas, professora, tia, por quê? Por quais motivos? Esses foram alguns dos motivos que levaram a essa grande transformação, a essa grande imigração, certo? Como eu falei, a cidade, nesse período, entre 1940 até anos atuais, entre 1940 e 1960, eram épocas em que as cidades estavam se desenvolvendo, estavam crescendo, se industrializando, certo? E precisava-se muito de mão de obra barata. Mão de obra barata para que essas atividades pudessem ser concluídas. E assim foram feitas, certo? Por isso que a gente vê esse número diminuindo na zona rural e aumentando na zona urbana. Tudo bem até aí? Pois então. E qual é o nome que se leva para esse movimento? Quem poderia me dizer? Gostaria de ouvir. Estou todo ouvidos. Gente, esse movimento é chamado êxodo rural. Exatamente, o êxodo rural, que foi essa movimentação, essa saída dos centros rurais, das zonas rurais, para a zona urbana, né? Hoje nós entendemos que digamos assim, essa propagação, esse número muito grande de pessoas tão repentinamente, em tão pouco tempo, faz com que ainda hoje a gente viva situações de difíceis alcances, como ter saneamento básico, alimentação adequada, educação, moradia, né? É tanto que muitos cidadãos ainda se estabilizam em periferias, se estabilizam em morros, já que não há onde possam fazer ou construir uma casa mais adequada por questão financeira. Esses e tantos outros são os motivos. Tudo bem, gente? Até aí tudo ok? Tudo bem. Bom, fechado aí, o que é que eu quero de vocês? Desculpem, viu? Por favor, o latido do au-au. O que é que eu quero de vocês? Ficou curioso? É um filme que diz Tapete Vermelho, do diretor Luiz Alberto Pereira. Conta a história de uma família que mora na área rural e certo dia decide ir ao cinema da cidade para assistir um filme. No decorrer da viagem, a família vive diferentes situações e conhece diversas paisagens. Pois é isso mesmo que vocês pensaram. Eu vou querer que vocês pesquisem na internet este filme, Tapete Vermelho, e conheçam o filme. Vejam a história. Ele não é um filme longo, ele não é um filme cansativo, ele é um filme que realmente trata justamente isso que nós estamos estudando agora. E é importante para que vocês possam assimilar e não deixem tão superficial. Eu quero que vocês façam eu quero que vocês façam esse estudo, façam essa visão desse filme e procurem me informar o que entenderam, como se fosse um pequeno relatório, tá?
mas é necessário que vocês façam. Assim eu vou considerar a presença de todos, tá? Se não fizer, não há presença. Então vai ficar em falta. Tudo bem? Por hoje, meus lindos e lindas, é só. É tudo que eu tenho a dizer. E também a agradecer a cada um de vocês pelo carinho e por toda a atenção que me dão todas as vezes em que dou aula. A cada um de vocês, tá certo? Obrigada. Fiquem todos com Deus e não esqueçam da atividade que tia passou. Beijo grandão. Se houver dúvidas, tia tá aqui para que a gente possa tirar, tá certo? Beijo, cheiro.